tarde a todos que estão participando. Hoje é uma honra quem eu trago aqui, a Cristiane Botelho, foi aluna, virou amiga e agora trabalhamos juntas. Hoje ela dá aula com a gente, então é um prazer ter ela aqui. Cris, muito obrigada. E hoje vamos conversar um pouquinho aí sobre, né, o nutricionista e as mídias, né, o marketing, algo que ela pode falar aí com bastante propriedade. Eu acho que eu nem falei, não sei se eu falei meu nome, eu estou tão empolgado com a Cris aqui que acho que eu já fui falando dela, né? Eu sou a Viviane Lago, nutricionista, coordenadora dos cursos do Instituto Racine, da área da nutrição clínica. Então, nós temos os cursos de pós-graduação e os cursos intensivos. Inclusive, o tema de hoje, ele está dentro da pós-graduação, mas principalmente com o curso intensivo, né? Nosso curso de Personal Diet, que estamos aí para começar esse mês, no dia 24 de novembro, ele inicia, né, com 19 turmas, a gente está na 19ª turma, então é muito bacana isso, né? E ele vem sempre se aprimorando, e a proposta desse curso é justamente a gente falar, né, do nutricionista empreendedor, do nutricionista voltado para a área do marketing, como se posicionar, como falar, como captar cliente. Então, é um tema que, assim, eu gosto muito, né? Então, é um curso muito voltado para isso, né? E não para nutrição científica, não na parte científica da nutrição clínica, mas sim como nutricionista aí mantém o seu negócio, tá? Aí no final eu converso mais um pouquinho com vocês, então eu vou deixar agora a palavra com a Cris, que vai dar essa palestra, que vai falar um pouquinho, né, sobre este tema. Aí depois nós abrimos para pergunta também, tá? O pessoal do Instagram pode fazer a pergunta também, que a gente vai respondendo, e aí no final fica uns 15 minutinhos, 15, 20 minutinhos para pergunta. Tá bom, Cris? Muito obrigada mais uma vez, o espaço é todo seu. Eu vou fechar depois a minha câmera, tá? Quando você estiver apresentando, mas eu estou por aqui. Tá certo. Obrigada, Vivi. Obrigada, Instituto Racine, pelo convite. Muito honrada estar aqui falando com vocês sobre um assunto que eu sou apaixonada e que faz parte aí do meu dia a dia. Só confirma para mim, tá tudo tranquilo? Tudo jóia. Então, tá bom. Vou compartilhar aqui com vocês os meus slides para a gente, então, poder começar a falar sobre esse tema tão importante, né? Então, eu deixei aí para vocês um pouquinho da minha apresentação. Eu sou nutricionista, que, assim como você que está aí do outro lado. Eu costumo brincar que eu sou nutricionista de formação e curiosa por essência, né? Criativa e apaixonada por marketing, principalmente pelo marketing digital. E o marketing ele entrou na minha vida depois da nutrição, né? Minha primeira paixão é a nutrição, mas aí eu comecei a perceber que eu precisava ser vista pelas pessoas. O meu trabalho precisava chegar a mais pessoas para que eu tivesse mais clientes, tivesse mais renda e tudo. E aí eu fui buscando métodos de desenvolver o meu marketing, de desenvolver a minha fala, de como falar em público, de como me apresentar no vídeo, né, como fazer um post legal. E que no começo isso foi muito difícil, porque eu sempre fui muito tímida, mas aí eu fui descobrindo um novo mundo e eu me apaixonei. Aí hoje eu junto duas paixões aí, que é o marketing e a nutrição. Por que eu faço questão de falar isso para vocês aqui desde a minha apresentação? Porque eu sei que, assim como eu, tem muito nutricionista que às vezes se sente tímida, com dificuldade de se apresentar, de falar e tudo. E isso é muito importante, ainda mais no mundo competitivo que nós vivemos hoje, né? Então, eu tenho desenvolvido aí um trabalho bem forte na área de redes sociais, de empreendedorismo e marketing para nutricionistas. Então, nosso tema de hoje, né? Marketing para nutricionista e como se destacar no mundo competitivo, que é um mundo aí bem, uma concorrência aí bem acirrada, né? E aí a gente precisa, então, desenvolver algumas técnicas para que o nosso trabalho chegue ao maior número de pessoas de maneira ética, de maneira gentil e de uma maneira bem apresentada, né?
Eu costumo começar a minha palestra com essa imagem, né, e com essa frase, que ser nutricionista não é só falar de comidinha, e quem é nutricionista sabe muito bem disso, né? E independente da área de atuação do nutricionista, seja na área clínica, seja na área industrial, de controle de qualidade, ou como personal diet, independente da área, o nutricionista, ele é um empreendedor, o nutricionista, ele carece de desenvolver habilidades de propaganda, de marketing, e como eu disse anteriormente, de uma maneira gentil, de uma maneira ética, uma maneira bem estabelecida. Até porque nós temos um conselho que nos rege, né, que rege a nossa profissão e traz aí algumas colocações. Somos profissionais da área da saúde, então alguns cuidados nós precisamos ter aí na hora de se apresentar dentro ou fora da internet. Antes de tudo, eu quero conversar com você aqui a questão de marca, né? Muitas das pessoas, às vezes, quando a gente fala de marca, visualiza a questão de um logotipo, né? De marca, de um nome de uma empresa. E, na verdade, nós somos uma marca. Cada um de nós somos uma marca. Você, nutricionista, a Viviane Lago é a marca dela, né? Eu tenho a minha marca, Cristiane Botelho, e assim, cada um aí representa a sua própria marca. Isso é importante a gente entender, porque o nosso posicionamento, seja offline ou online, tanto posicionamento no sentido, né, de físico, né, o posicionamento visual, quanto o posicionamento em relação à nossa fala, em relação ao que eu escrevo, ao que eu coloco dentro e fora da internet, tudo isso aí compõe a minha marca e fortalece aí a maneira como as pessoas vão me ver ou vão me conhecer. Uma marca, então, como eu disse, não é apenas um logotipo, né? Mas é toda a energia que você tem aí de trabalho, de personalidade. A marca também está relacionada às suas ideias, aos seus valores, qual a missão que você tem como nutricionista? Por que você é nutricionista? Por que você escolheu ajudar pessoas? Isso é uma das coisas também que fortalece o nosso nome como marca, né? A partir do momento que você mostra que eu não sou simplesmente uma pessoa com um diploma de nutrição. Eu sou uma profissional que pode contribuir com determinadas pessoas, ajudando elas a chegar no X resultado, a X transformação, né? Uma outra questão aí, né? É importante a gente criar uma personalidade própria para nossa marca como pessoa, uma personalidade que seja marcante, né? Marcante aí o mais rápido possível dentro da região de atuação de cada um. E quando eu falo de ser marcante, não é no sentido de polêmico ou de aparecer com fotos extravagantes, não. Mas em relação a posicionamento mesmo, e nós vamos falar melhor sobre isso ao longo da palestra, tá? Uma outra questão aí que fortalece a sua marca pessoal e profissional é a questão do propósito, né? Qual o seu propósito profissional? Por que você escolheu ajudar pessoas e de que forma você escolheu ajudar pessoas dentro da área da nutrição? Isso precisa ficar bem claro para o público que você quer cativar aí como seu cliente. Agregar o maior valor no teu trabalho. Então, eu vejo algumas nutricionistas falando assim, poxa, às vezes tem pessoas que me procuram para marcar uma consulta, quando eu pergunto o preço, acho minha consulta cara, acaba não marcando, pedindo um desconto. O que eu sempre trabalho com os meus alunos e que eu vejo na prática que funciona? Agregar valor, mostrar para as pessoas que o meu trabalho não é simplesmente uma consulta onde eu vou entregar ali um plano alimentar, uma dieta, pronto, e acabou. Não, estou agregando valor, transformação para a vida de uma pessoa. Né? A gente, como nutricionista, nós podemos ajudar a transformar vidas. E isso através de diversas ferramentas. Tanto que é uma questão que a gente até discute bastante, né, no curso de Personal Diet, de várias ferramentas, várias abordagens que a gente pode utilizar aí com o paciente ou com o possível paciente para mostrar para ele o quanto ele vai aprender, o quanto vai ser rico com ele, tudo que for trabalhado a partir do nosso trabalho como nutricionista. E o nosso objetivo aí como marca também é ocupar um espaço único da vida do nosso cliente. Quando eu falo isso, para que todos nós trabalhemos para não ser nutricionista de uma consulta só,
né? Aquele nutricionista que o paciente vem, passa numa consulta e ele não volta. Então, nosso trabalho, ele consegue ser fortalecido para captar, para trazer novos pacientes, como também para fidelizar esse paciente que já chegou para a gente. E que é uma das outras questões que a gente vai discutindo, né? De o paciente que ele veio na primeira consulta, nós vamos criando estratégias para que ele venha na segunda, venha na terceira, claro que criando autonomia nesse paciente, fazendo com que ele consiga tomar as suas próprias decisões, né, alimentares e de saúde, mas que ele queira cada vez mais estar em outra consulta com a gente, porque ele sabe que ele vai aprender ainda mais, ele vai ser ainda mais empoderado. Tudo isso faz parte aí do marketing, faz parte aí de uma maneira de se posicionar de uma forma diferenciada aí nesse mercado competitivo. E aí lembrem-se que você é a sua marca. Independente de você trabalhar para uma empresa, independente de você trabalhar para uma clínica, de você ter um sócio, de você trabalhar sozinho, de você trabalhar dentro de um endereço físico, um endereço ou de forma online, ou como um personal guide que vai na casa do cliente, você é a sua marca, ok? Então, cuidem bonitinho aí da sua marca, no sentido de apresentação física, de apresentação verbal e técnica, inclusive, também. Então, eu quero que você, que está aí do outro lado, preste bastante atenção nessa imagem que eu coloquei aí do elefantinho preso nessa cadeira. O elefante está preso ali numa corrente que segura ele na cadeira, mas vamos combinar que o elefante, a partir do momento que ele quiser, ele sai arrastando a cadeira sem a menor dificuldade, né? Porque o que é essa cadeira perto desse elefante todo? Por que eu trouxe essa imagem? Porque eu vejo muito nutricionista que não se posiciona na internet, não se posiciona diante de um marketing, tanto dentro ou fora aí das redes sociais, por vergonha, por medo de ser questionado, não saber responder alguma coisa, por medo de falar alguma coisa errada, por vergonha ou porque não se acha bonito ou alguma coisa nesse sentido, tá? E você é como se fosse aí, então, essa potência e essa força desse elefantinho e os seus medos, independente de qual seja o seu tipo de medo, essa cadeira aí que é mínima perto da força do elefantinho, tá? E aí a dica que eu dou para vocês, a dica de ouro, comece explorando o que você gosta, mas é importante você começar, você se posicionar. E às vezes algumas pessoas falam assim, Cris, para você é muito fácil falar isso, porque você é professora, você grava vídeos e tudo. Para mim, hoje é muito fácil, mas no começo não foi. Por isso que eu sempre começo a minha palestra falando sobre essa questão, que eu sei que atinge muitos profissionais, inclusive, né? Essa questão do medo de aparecer, de se posicionar, de se expor, tá? Então, comece aos pouquinhos. O que você gosta de fazer? Você gosta de fazer receita? Apareça, faça um marketing aí em torno da tua habilidade com receitas. Você gosta de escrever? Começa a aparecer aí, criar um marketing com a sua escrita, ou com um áudio, com um vídeo, alguma coisa nesse sentido, mas primeiro com que você se sinta melhor, com que você se sinta mais confortável, tá? Dica, treine no espelho, pega o celular, grava de novo. É a prática que vai nos aperfeiçoando. E você não precisa começar aparecendo em lugar nenhum, já gravando um vídeo, por exemplo, que é o que as pessoas têm mais medo, mas você pode começar aí com uma imagem, com um texto, e aí aos pouquinhos você vai, então, desenvolvendo mais habilidades, tá? Mas gravem aí essa imagem do elefantinho aí, que ele pode sim, e você, como nutricionista, aí você deve sim se posicionar. E afinal de contas, então, o que é o marketing, né? Eu vejo muitas pessoas, quando eu pergunto, eu sempre apresento essa imagem, quando eu pergunto qual imagem representa o marketing para você que está aí do outro lado. Normalmente as pessoas me respondem assim, a imagem do imã, que atrai a pessoa que, né, o possível cliente para o meu negócio.
E, na verdade, essa ideia do que simplesmente puxa, né, puxa a pessoa para o meu negócio, é uma ideia um pouco ultrapassada. Hoje, dessas duas imagens aqui, melhor representam o marketing é a imagem do alvo, onde eu conheço muito bem o perfil da pessoa que eu quero atender como meu cliente, que eu quero que compre o meu produto, que compre o meu serviço, e eu conheço ela tão bem, eu vou tão assertivo ali na dificuldade, na necessidade dessa pessoa ali, como um alvo mesmo, que essa pessoa ela vai sentir uma necessidade de, então, conhecer o meu trabalho, de comprar o meu trabalho, de comprar o meu produto, tá? Então, gravem aí essa imagem do alvo, né, e pensa sempre nessa questão de ir direto na necessidade, no desejo, nas dores, na realidade da pessoa que você quer que se torne o seu cliente. E o que um nutricionista precisa, então, saber sobre marketing, né? O que é importante para o nutricionista aprender ou desenvolver? Primeira coisa, gravem essa frase. O marketing tem como objetivo reduzir o esforço de venda. Quando eu falo de venda, eu não estou falando necessariamente de venda de um produto. Pode ser venda de um serviço, como no caso de um nutricionista, né? Independente da tua atuação, seja em clínica, home care, ou personal diet, né? O seu serviço é uma venda. E dentro do marketing, então, nós temos um conjunto de ferramentas que vão mostrar aí o nosso produto, o nosso serviço para outras pessoas, de maneira a despertar um desejo. Essa pessoa ela vai sentir um desejo de adquirir, então, isso que nós estamos oferecendo. E a principal meta aí, o principal objetivo do marketing é conseguir fazer isso, né, criar esse desejo numa outra pessoa sem precisar de muito esforço, né, sem que eu precise tanto de aparecer no sentido de compre o meu produto, marque uma consulta. Existem outras maneiras mais efetivas e até mais discretas, digamos assim, de fazer com que um cliente ele te enxergue e ele queira se tornar o seu cliente efetivamente, né? Tá, Cris, mas na prática como que é que isso funciona, né? Eu vou mostrar para vocês aqui mais para frente, né, de que forma as pessoas são tocadas aí para se tornar, querer se tornar seu cliente e sentir esse desejo, mas calma, que é cenas para o próximo capítulo, tá? Bom, vamos falar um pouquinho aqui primeiro de divulgação, né? O cliente, um possível cliente, ele vai chegar até você a partir de uma divulgação que você realizar. Essa divulgação ela pode acontecer de duas maneiras, offline e online. Offline, fora da internet. E online, quando eu uso aí alguma ferramenta de internet, seja redes sociais ou outras, tá? Então, vamos começar falando sobre um marketing, um método de divulgação offline. Eu posso utilizar, primeiramente, um marketing pessoal, né? Como eu já falei anteriormente, a minha apresentação, né? Me apresentando como a forma como eu me apresento visualmente, ou a forma como eu falo, a questão técnica, isso demonstra para as pessoas um pouco mais de segurança, e a partir daí até o desejo de poder se tornar seu cliente. Então, o marketing pessoal ele precisa ser bem cuidado. Através de palestras, eu posso fazer algum tipo de parceria com alguma empresa, com algum negócio aí que tenha relação com o meu trabalho ou que tenha um perfil de cliente que eu gostaria de atender. Então, vamos pensar aqui. O nutricionista que trabalha como personal diet, por exemplo, ele poderia fazer uma parceria com uma academia, com um centro de estética, com ginecologistas, né, que tem mulheres, com dermatologistas, talvez, com lojas de produtos naturais. Então, posso desenvolver algum tipo de parceria com essas empresas e oferecer ali o meu trabalho como uma palestrante para ir fazer uma palestrinha nesse lugar para que as pessoas me conheçam, tá? Eu falo isso como de experiência própria, eu já fiz muita palestra nesse sentido, e palestra, inclusive, gratuita, para mostrar, fazer com que as pessoas me conhecessem, e normalmente isso me rendia ali
pessoas depois me ligando, querendo marcar querendo agendar um horário, justamente porque me conheceram na palestra, viram o potencial do meu trabalho, né, da transformação que eu poderia contribuir com essa pessoa, criaram um desejo e aí sim resolveram marcar uma consulta. Uma outra coisa que também é bem legal falando de palestra, por exemplo, você que faz parte de alguma comunidade ou determinadas igrejas, dependendo do período, a gente consegue também, tem algumas igrejas que fazem chá de mulheres, né, chá da tarde, por exemplo, é também uma oportunidade para que você apresente ali a sua palestra, né? Você está contribuindo com outras pessoas, com seu conhecimento, e ainda fazendo já ali seu marketing e divulgação do seu trabalho, tá? Agora nós estamos ainda com um certo isolamento, mas é possível fazer em outras épocas essas palestras presenciais ou até mesmo online, de uma forma bem interessante. Uma outra maneira de divulgação offline é através de jornais ou revistas de bairro. Ainda existe esse tipo de material, né? Não com tanto volume quanto antigamente, mas ainda existe. Normalmente são mídias pagas para que você divulgue o seu trabalho, porém, tem um macete que eu vou ensinar para você. Você entrando em contato com a redação tanto de jornais quanto de revistas, e oferecendo ali uma matéria que você escreveu sobre um assunto relevante. Você, normalmente, sendo interessante, esse jornal, essa revista, ou até mesmo um site, pode divulgar ali, publicar a tua matéria e te dar os créditos a partir daí, te traz bastante visibilidade, tá? Então, é uma outra coisa que vale muito a pena ver qual é o assunto aí do momento. Hoje a gente está falando de nutrição, estão falando muito de imunidade, de vitamina D, estão rolando aí um assunto sobre lentilha, enfim. Pega esses assuntos, escreve ali um texto legal, com propriedade, coloca ali as suas informações, manda revista de bairro, jornalzinho, ou sites. Isso é uma maneira de você aparecer aí, até sem precisar de investimento, se o texto que você escrever for legal. Cartão e panfleto. Cartão e panfleto, de um tempo para cá, eles perderam um pouquinho da energia que tinha-se anteriormente, né? Nem todas as pessoas valorizam tanto. Às vezes a pessoa pega um cartão, se ela acha bonito, ela guarda, senão acaba descartando. Mas ainda é uma possibilidade. Dica para vocês, anotem aí, tá? Para quem tiver interesse de fazer aí um material legal no sentido de panfleto e de cartão com custo mais baixo, você pode, anota aí a dica. Tem um site que chama canva.com e ele tem ali alguns modelos já básicos, ele é gratuito, você tem alguns modelos. Ali você muda as informações para fazer o seu panfleto, o seu cartão, e você pode mandar imprimir, tem uma gráfica online que chama 360 imprimir, ela é super baratinha, e aí você consegue fazer um trabalho bem mais interessante do que ir numa gráfica, por exemplo. Não estou ganhando nada para fazer propaganda não, tá, gente? Mas estou trazendo a minha experiência para vocês. Um outro lugar bem interessante para a gente fazer parceria para que você consiga ali apresentar o seu trabalho numa forma de palestra, de um bate-papo, em condomínios, né? Então, ali você pode entrar em contato com o síndico do condomínio e oferecer uma palestra, um encontro com os moradores ali para falar sobre saúde, bem-estar e alimentação. No finalzinho, você entrega ali o seu cartãozinho, um panfleto, deixa o seu contato. Parcerias, como eu já falei, né, com lojas de produtos naturais, farmácias, o que você precisa tomar cuidado. Essa parceria que eu estou falando é no sentido de, por exemplo, você pode dar uma palestra, por exemplo, alguma coisa nesse sentido. Não estou falando de divulgação do local, tá? Então, tome cuidado com isso, que, por exemplo, eu fui numa farmácia tal, eu fui numa loja de produtos naturais e faço um story, por exemplo, falando para o pessoal, olha, vem conhecer aqui, você tem 10% de desconto em tal produto, tal. Isso, diante do nosso código de ética, não é correto, tá? Então, assim, quando eu falo de parcerias, você precisa observar, e existem maneiras de fazer parcerias de uma forma interessante sem infringir o código de ética.
Então, dica para vocês, pega lá o nosso código de ética, você acha lá na internet. Se eu não me engano, o capítulo 4 ele fala sobre meios de comunicação e publicidade. É um capítulo inteiro direcionando a gente aí nesse sentido, tá? E o marketing boca a boca, que funciona muito, é um dos mais poderosos aí. E como funciona o marketing boca a boca? A partir do momento que você faz um bom trabalho. Se você atender um paciente e ele gostar do seu trabalho, ele com toda certeza vai falar de você para uma outra pessoa, tá? E aí, até dentro aí dessa questão do marketing boca a boca, por exemplo, eu sempre entrego uma lembrancinha para o meu paciente no final da consulta. Um mimozinho, uma coisa geralmente de baixo custo, mas que chame a atenção e que faça já o meu marketing ali, né? Eu não estou com ele aqui para mostrar para vocês agora, mas eu faço um copo de acrílico, onde eu tenho ali meu telefone, meu nome como nutricionista, uma frase legal. Eu paguei nem R$ 3 no copo, todo personalizado, com tampa, com canudo super legal. E eu dou para o meu paciente de cortesia da consulta. E ali ele carrega esse copo normalmente, porque o copo é super bonito, ele é grande. Ele carrega esse copo normalmente e o paciente sempre comenta comigo depois, sempre alguém fala do meu copo, que o copo é bonito e tal, e eu falo que foi a minha nutricionista que me deu, e eu sempre escuto um comentário assim, eu quero conhecer essa nutricionista, eu vou marcar um horário. Então, eu já recebi vários pacientes desde então, dizendo, eu vim te procurar por causa do copo. E aí eu sei que é porque ele viu o copo de alguém e ele se interessou. Então, tem pessoas que às vezes não tá nem pensando em passar em nutricionista. Isso pode ser um gatilho para a pessoa, então, falar, olha que legal, eu vou marcar com essa nutricionista também, tá? Então, assim, são dicas rápidas que eu estou dando aqui para vocês, mas de coisas que eu venho testando e que eu garanto para vocês que realmente funcionam e que trazem aí uma visibilidade bem bacana e que vocês podem perceber que a maioria dessas dicas aí são dicas ou de zero custo ou de custo muito baixinho, como o copo, por exemplo, aí que eu não gastei nem R$ 3. Claro que você tem que dar uma procurada aí em algumas empresas para ver um produto legal e tudo, mas tem aí algumas possibilidades que não são tão caras, tá? Vamos falar então, finalmente, de marketing online, né? Divulgação online. O que eu posso usar aí para fazer um marketing online na internet? Através de sites. O site normalmente, dependendo do tipo, né, desse site, ele requer aí um investimento financeiro, né? Um site aí mais elaborado, normalmente ele carece de um especialista da área, mas existem algumas plataformas online gratuitas ou de custo muito baixo, onde você mesmo prepara o teu site, né? O seu site, o seu blog. Então, tem o Wix, tem o WordPress, pesquisa lá no Google que você encontra aí algumas ferramentas onde você consegue montar o seu próprio blog ou o seu próprio site. Vale muito a pena, tá? Então, e não demanda de tanto tempo. É você se organizar, tira meia horinha aí por dia para poder ir alimentando essas ferramentas, tá? E-mail é outra ferramenta interessante, tá? As pessoas utilizam sim e-mail. Eu já vi comentários assim, Cris, as pessoas nem ligam mais para e-mail. Ligam sim. E e-mail é uma ferramenta interessante para que você divulgue o seu trabalho, mas claro que requer um pouco aí de habilidade. Então, eu não estou falando de enviar um e-mail para simplesmente falar, olha, sou nutricionista, trabalho com X, Y, Z, agende sua consulta. Né? Esse é o tipo de e-mail que provavelmente em algum momento ele vai cair na lixeira, né? No spam, alguma coisa assim. Mas aqui eu falo de e-mails de contribuição, sabe? Envia um e-mail numa sexta-feira, por exemplo, dicas para o seu final de semana, receitas saudáveis para o seu final de semana, ou então numa segunda-feira, dicas da Nutri para uma semana saudável, né? E ali você lista 2, 3 dicas, não precisa ser nada tão elaborado para que você envie aí uma vez por semana, a cada 15 dias, ou uma vez por mês, para não ficar cansativo, mas pensem sempre em um conteúdo de contribuição, tá? Que isso chama mais a atenção das pessoas. Normalmente as pessoas olham e falam, poxa, que legal, né? Eu nem conheço ainda essa nutricionista, eu já estou aprendendo com ela. Poxa, que legal, eu ainda não conheci essa nutricionista, mas olha, já consegui mudar umas 2 coisinhas aqui essa semana, vou marcar uma consulta com ela, porque imagina quando eu marcar uma consulta e eu pagar, então, o que
como eu vou aprender mais coisas ainda, tá? As redes sociais, e aí dentro de redes sociais nós temos uma infinidade, né? Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Pinterest e muitos outros, né? Claro que existem aí algumas principais, que nós vamos falar ainda sobre elas hoje, mas existem diversas. Tem o YouTube, né? Ali é onde a gente consegue trabalhar com alguns vídeos. Google, interessante você estar no Google, tá? Anotem aí uma outra dica importante. Pega a caneta. Google Meu Negócio. Anota aí, Google Meu Negócio. É uma ferramenta do Google onde você consegue fazer um cadastro do seu negócio, da sua consulta, dos seus atendimentos, de maneira gratuita, tá? Você faz lá o seu cadastro e uma pessoa, quando for pesquisar na internet, ela pode te encontrar. O que acontece? Quando você paga para o Google, você vai aparecer nas primeiras páginas, você vai aparecer aí com mais facilidade. Se você não paga, talvez você não apareça com tanta facilidade assim, mas presta atenção. Se você sempre postar alguma coisa, sempre escrever alguma coisa nesse Google Meu Negócio, se você incentivar que os seus clientes, seus conhecidos vão até lá, façam uma avaliação, né? Tem uma avaliação lá de 5 estrelas, clica ali e tal. Esses detalhezinhos vão ajudando para que o seu conteúdo, para que você apareça aí nas primeiras páginas do Google, tá? Então, vale a pena dar uma olhadinha depois, de forma gratuita, inclusive, para fazer o cadastro aí do Google Meu Negócio, tá? E uma outra dica aqui de marketing online são os e-cards. Eu não sei se vocês aí já conhecem. O e-card, na verdade, ele é um cartão de visita online, tá? É um cartão que você abre pelo celular e nesse cartão ali ele já vai ter seu link para o WhatsApp, link para o Instagram, link para o e-mail e assim por diante. Então, ele é muito prático. Quando você entrega um cartão de visita impresso, normalmente o que as pessoas fazem? O que você aí do outro lado faz? Põe na carteira, põe na bolsa e lá fica, né? Até um determinado tempo. E tem gente que às vezes até se interessa e fala, depois eu copio o telefone, depois eu digito o telefone lá no meu celular para eu poder ligar, e isso fica para depois, né? Com a utilização desse card, por exemplo, é muito prático, porque a pessoa recebe, ela vai clicar no botão, ela já cai no seu WhatsApp direto, e normalmente a gente já consegue deixar até uma mensagem de saudação automática. Quando a pessoa clica, ela já está falando com você sem ela precisar de nenhum esforço, tá? Esse card você consegue aí encomendar de pessoas que fazem. Se você digitar lá no Google, né, você vai encontrar lá, né? Coloca lá e-card ou cartão de visita virtual, cartão de visita interativo. Você vai achar. Você tem aí pessoas que fazem esse tipo de produto, ou você mesmo pode fazer o seu próprio e-card, tá? No site que eu falei para vocês, o canva.com, na aula de personal diet eu ensino a mexer nesse site, por exemplo. Nesse site, você consegue fazer o seu próprio e-card lá de uma maneira fácil, prática e gratuita, inclusive. E é muito prático porque você consegue mandar por WhatsApp, vai passando por WhatsApp, a gente sabe que é uma loucura, né? Você passa para daqui a pouco, milhares de pessoas já receberam. Então, é uma outra estratégia que quem não conhece ainda vale muito a pena conhecer, tá? Gente, eu estou falando um monte de coisa aqui, que se alguém se perder, anota aí no final da palestra, a gente tira todas as dúvidas de vocês, ok? E por que é tão importante falar de marketing, de redes sociais, de internet? A internet, ela é como se fosse uma janela de possibilidades aí para o mundo, né? Para o mundo inteiro. E com essa questão aí da pandemia, do isolamento social, nós tivemos ainda um aceleramento nessa questão aí do uso de internet, de redes sociais, e acho que ficou muito mais claro para todo mundo a importância do uso dessas ferramentas, a importância de saber se posicionar, de fazer um trabalho legal aí, usando o que a internet oferece para a gente. Então, eu costumo dizer que não dá mais para ficar fora da internet, né? Eu coloquei aí uma imagem para vocês, e que eu espero que daí você consiga ver bem essa imagem, mas aonde você estiver, sempre tem alguém com o celular na mão, sempre, né? Na fila do banco,
num ônibus, na rua, no aeroporto, não importa, né? Numa espera de um consultório ou uma coisa, sempre tem alguém com o celular. Então, a importância da gente se apresentar aí utilizando as ferramentas de internet é muito importante por isso, né? Porque pela velocidade, pela amplitude aí de possibilidades de muitas pessoas terem acesso aí ao seu material, ao seu conteúdo. E o mais interessante disso tudo é que existem maneiras de fazer uma divulgação paga, né? Utilizando essas ferramentas, a gente pode pagar, patrocinar para o Facebook, para o Instagram e o Google e Companhia Limitada, mas você desenvolvendo um trabalho bem interessante aí com uns macetes legais aí, dá para fazer um trabalho bem interessante sem que você precise fazer um investimento financeiro, sem que você pague nada, né? Então, todo mundo consegue ter uma conta de Instagram, todo mundo consegue ter uma página no Facebook. Até alguns anos atrás, para aparecer dessa forma, as pessoas tinham que usar comercial de televisão, né? Que super caro, caríssimo. Poucas pessoas tinham acesso a isso, só grandes empresas. Hoje, cada pessoa pode ter o seu próprio canal, né? Cada pessoa pode ter seu próprio canal, seja no YouTube, no Instagram, no Facebook. Então, olha essa riqueza, essa oportunidade que todo mundo tem nas mãos e às vezes a gente não está aproveitando. E por que eu falo que praticamente todo mundo tem nas mãos? Hoje, assim, quase 95% das pessoas têm um smartphone, né? Tem um celular aí com conexão à internet, mesmo que seja uma internet mais lenta ou com menos dados, alguma coisa, algum acesso à internet a gente tem. Então, vale a pena utilizar aí essa ferramenta. E aí eu pergunto para você, como é que está a sua presença no digital? Como é a sua presença no digital? Se eu procurar por você no Instagram, eu te acho? Se eu procurar por você no Facebook, eu te acho? E por que eu pergunto isso? Com toda certeza, você que está aí do outro lado me ouvindo, em algum momento, você pesquisou algum profissional ou algum produto na internet, no Google, no Facebook ou no Instagram. Sim ou não? Né? Nós fazemos sempre isso. Então, possivelmente, aquela pessoa que está lá querendo um nutricionista, querendo um profissional, ele também vai procurar. Né? E será que quando ele procurar, ele vai te achar? E se ele te achar, ele vai te achar de uma maneira que chame a atenção? Porque tem essa questão também, né? Às vezes ele acha, mas ele pode achar ali um conteúdo que não tá legal, que não tá bem feito, um conteúdo que é mais do mesmo. Então a gente tem que pensar em todas essas questões aí. Estou aparecendo? Como eu estou aparecendo? Né? Estou aparecendo e chamando a atenção? Estou aparecendo e mostrando realmente como é o meu trabalho? Estou aparecendo e mostrando que vale a pena me contratar? Né? A gente precisa pensar tudo isso aí na hora de fazer qualquer tipo de post ou de divulgação dentro e fora da internet. Aí eu deixo para vocês aqui um quadro para que a gente reflita um pouquinho sobre ele, né? Quando você for fazer qualquer tipo de divulgação, pensem sempre, em primeiro lugar, para quem? Você vai estar fazendo um post, por exemplo. Para quem é esse post? Qual é o público e o que essa pessoa se interessa? Então, por exemplo, eu sou nutricionista, eu quero atender mulheres. Quais são os assuntos que as mulheres se interessam? Eu sou nutricionista, eu atendo crianças. Quais são os assuntos interessantes? E a criança, normalmente, não é ela que vai entrar, que vai te procurar, é a mãe. Por quais assuntos essa mãe se interessa? Como eu vou chegar nessa mãe? Como eu vou fazer com que essa pessoa sinta vontade de ler o meu conteúdo, de olhar o meu post? Né? Aonde essas pessoas estão? Então, por exemplo, eu quero atender mulheres. Aonde essas mulheres estão? Essas mulheres estão em salão de cabeleireiro, essas mulheres estão em ginecologista, em esteticista, né? Ou então na escola, levando filho. Então, quando você determina o público que você quer atender, você entende esse público, o que ele gosta, o que ele faz, o que ele precisa, isso clareia a tua mente de uma forma muito interessante para que você consiga aí falar de uma forma bem assertiva e então cativar essa pessoa e a atenção dessa pessoa para o seu trabalho. E em terra de internet, eu costumo dizer que conteúdo é rei,
né? O que vende na internet não é simplesmente uma foto bonita a mais. Até um tempo atrás, as pessoas se interessavam por foto, né? Quanto mais bonita a foto, mais as pessoas paravam para ver, e hoje não. Hoje o que chama atenção é realmente o conteúdo, é a contribuição. O que faz uma pessoa seguir um perfil na internet? Primeiro, a coluna vermelha ali, quando a pessoa admira o perfil, quando ela te admira como nutricionista, quando ela se conecta, quando ela tem uma história parecida com a sua, ou quando ela aprende coisas novas, uma receita, uma dica, uma orientação, ou para se divertir, tá? E quando eu falo se divertir, não é para viver à base de memes. Mas a gente não precisa ser tão social, tão doutor e doutora nas redes sociais, com aquela, falar o nutricionês, né? Como eu sempre digo, a gente tem que traduzir a nutrição para as pessoas, facilitar o entendimento delas. E como eu disse, a internet, ela é uma janela aí de possibilidades para o mundo, e quem não é visto não é lembrado. Então, eu preciso criar estratégias para que eu seja vista aí através da internet. Lembrando que na internet não existe anonimato, então a gente precisa ter o cuidado aí com o que eu estou falando, com o que eu estou apresentando, tenho sempre cautela, né, para ver a veracidade do que está sendo colocado aí nas suas redes sociais, né? Alguns cuidados que a gente precisa ter, né, informação de qualidade, sigilo de paciente, né, não mostrar fotos de paciente antes e depois, porque a gente nem pode pelo código. Tomar cuidado com divulgação de tratamento, propagandas sensacionalistas ou propagandas de produtos, tá? Então, como eu já falei, dê uma olhada no código de ética, que ele é muito esclarecedor aí sobre esse ponto. E aqui eu trouxe para vocês as redes sociais, não que sejam as principais, mas as que a gente percebe aí uma atuação mais expressiva da comunidade, né? Uma presença muito forte das pessoas aí. Não coloquei o YouTube, mas o YouTube entraria aqui também. Então, YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp e LinkedIn são redes sociais aí mais badaladas. Mas é importante você pensar também que quem é o público que você quer atender? Então, por exemplo, se eu sou uma nutricionista que quero atender adolescente, seria interessante estar no TikTok, né? Que é uma rede social aí que atrai muito esse público. Se eu sou uma nutricionista que eu atendo aí uma população mais... eu quero atender mulheres mais empreendedoras, uma população aí de um nível mais A, por exemplo, seria interessante talvez até aparecer no LinkedIn, né, onde a gente tem um público nesse sentido, porque muita gente entende o LinkedIn como uma rede social para procurar um trabalho, e não necessariamente, né? O LinkedIn vai muito além do que isso, e é uma rede social que vale muito a pena ser explorada também. E Facebook e Instagram, como eu já falei, certeza, todo mundo tem aí alguma conta, mesmo que está lá paradinha, que não usa, todo mundo tem ou pode ter uma conta nessas redes sociais. E WhatsApp também, né? A gente encontra o WhatsApp aí praticamente em todos os celulares. É uma rede social poderosíssima, porque o que você envia aqui agora, daqui a pouco já pode estar em milhares de outros celulares aí. Então pode e deve ser explorado, né? E como eu preparo material de qualidade para colocar, então, nas redes sociais? Primeira coisa, por favor, não façam posts, evitem fazer posts sem legendas, né? Sempre use ali a legenda, escreva alguma coisa que agregue valor, alguma coisa que ensine, ou que divirta, ou que gere admiração por quem te segue, tá? Evitando a enrolação, porque as pessoas não têm tempo a perder para ler textão. Procure uma imagem bacana, uma imagem bem feita, uma foto bem tirada, ou mesmo que seja uma imagem pronta, mas uma imagem bem chamativa. Procure ali colocar informações de interesse do teu público. Se eu quero atender mulheres, por exemplo, eu vou colocar um interesse de assunto de mulheres, né? Alguma coisa que faça uma relação com o mundo feminino. Isso é importante ser destacado, porque às vezes a gente vê alguns posts, alguns conteúdos bem fora de contexto, né? Então, lembre-se sempre, quem me segue, se interessa por esse assunto, quando a gente cria um conteúdo, é para quem me segue, é para quem eu quero que marque uma consulta, para quem eu quero que seja meu cliente, e não necessariamente para mim, tá?
No final dos seus posts, coloque sempre ali uma chamada de ação, né? Chame as pessoas ali que estão lendo aquele conteúdo para fazerem alguma coisa do seu interesse, como curtir, comentar, compartilhar, enviar para um amigo, te mandar uma mensagem para marcar uma consulta. Então, quando você terminar um post, sempre chame as pessoas para fazer alguma coisa do seu interesse. Claro que não de uma forma estou mandando, né? De uma forma sutil, sugestiva, tá? Utilize hashtags relevantes na sua área. Então, eu vejo, exemplo rápido, muito nutricionista colocando ali hashtag, por exemplo, nutrição por amor, amo ser nutricionista, nutrição é vida, por exemplo. São hashtags usadas por nutricionistas. Eu, Cristiane, por exemplo, sou mentora de nutricionista, meu público é nutricionista, é interessante chamar a atenção desse público. Você que é nutricionista aí, que atende como um personal diet ou uma consulta, um consultório, por exemplo, o seu público são pacientes. Então, você precisa usar hashtags que chame essas pessoas, não que chame outras nutricionistas, outros concorrentes, tá? Então, quem é o meu público? Pelo que esse público se interessa, aí você pensa na hashtag que esse público poderia usar. Então, vou usar como exemplo, por exemplo, as mulheres, né? Mãe, quais são as hashtags que as mães usam? Mãe, mãe de menino, mãe de primeira viagem, né? Mãe sendo mãe, alguma coisa assim. São as hashtags que essas pessoas possivelmente usariam e que eu posso usar para trazê-las para mim, tá? E o mais importante ali, defina o público com quem você quer falar, isso facilita muito. E apareça, né? Pessoas se conectam com pessoas. Eu vou deixar aqui para vocês, printem essa tela, com sugestão aí para vocês, printem essa tela, que é o site que eu falei, onde a gente consegue preparar imagens para posts, cartão de visita, panfleto. É incrível esse site, quem não conhece, vale a pena conhecer, utilizar. E antes da gente encerrar aí, eu quero deixar aqui uma sugestão para vocês, né, para a gente já sair dessa palestra indo para ação. Então, vocês podem printar essa tela aqui também ou tirar uma foto dela para você já começar a colocar a mão na massa. Então, eu sugiro que você defina aí o seu cliente ideal, né? Qual tipo de pessoa você gostaria de atender? Quem você gostaria, qual perfil de pessoa você gostaria que fosse seu cliente? Pensa nisso, porque a partir daí você consegue escrever, fazer post, fazer conteúdo mais assertivo. Escreva um texto apresentando o seu trabalho, né? Para essa pessoa que você imaginou como seu cliente e poste isso nas suas redes sociais, aí com uma foto sua ou uma foto que represente o seu trabalho. E eu sugiro que vocês configurem aí a biografia do seu Instagram com essas informações que falem direto com o perfil de pessoa que você quer atender. Então, eu deixo aqui como exemplo, até a bio do meu Instagram. Então, eu coloco aqui, por exemplo, ó, vida real, nutrição, mentoria e marketing digital. Quem me vê já sabe que eu não sou uma nutricionista comum, digamos assim, né? Estou falando de outros assuntos. E revelando o poder das redes sociais para nutris. Quem é nutricionista vai ver que, opa, ela fala comigo. Então, essa nutricionista possivelmente vai fazer o quê? Vai me seguir. E eu coloco aqui, criadoras de produtos naturais, acesse o link e o dedinho mostrando para baixo. Por quê? Porque nesse link aqui eu tenho e-books e outros materiais que os nutricionistas podem baixar de graça e a partir daí se interessarem pelo meu trabalho. Que eu sugiro para que vocês façam isso também. Então, nesse link você pode colocar uma receita para uma pessoa baixar de graça, uma dica, alguma coisa. E isso faz com que a pessoa ela te conheça, ela se interesse mais pelo seu trabalho, tá? Então, deixo como dica aqui para você a questão da apresentação de um Instagram, o uso das capinhas para ficar ali bonitinho, né? Um nome de Instagram, fácil das pessoas lembrarem de você ou te acharem. Às vezes a gente vê alguns nomes de Instagram bem complicado, e aí a pessoa acaba não te achando ou não lembrando de você. Então, facilitem aí na hora de escolher o nome do seu perfil, ok? E aí,
O nosso tempo ele é tão curtinho, né? Daria para falar muito mais coisas, mas eu vou até abrir aqui agora para a professora Viviane falar, para que vocês coloquem as perguntas, as dúvidas, enfim, permaneçam à disposição para alguma dúvida que alguém tiver, alguma coisa, algum auxílio que precisarem. Eu espero, de alguma forma, ter contribuído, eu espero que, de alguma forma, vocês tenham aí aproveitado. Como eu falei, o tempo é muito curto, então eu tentei dar uma enxugada, assim, porque é um universo gigantesco aí para falar de marketing e de redes sociais. Vivi? Que legal, muito bom. Cris, se você quiser descompartilhar para a gente conseguir, para a gente conversar, aberto para as perguntas, podem colocar as perguntas que a gente vai repassando aqui para a Cris, comentários. Bom, eu sou suspeita, Cris, porque eu gosto muito desse tema e eu acho que a gente, né, sai da faculdade totalmente, né, sabe? Bom, eu sou de uma época que não tinha isso. Não tinha essa coisa da internet, né? Então, menos ainda a gente aprendia. Mas eu vejo hoje ainda os profissionais saem da faculdade, a gente não aprende isso, sabe mexer na rede social lá como pessoa comum, digamos assim, né? Então, você trouxe assim, dicas valiosas. Sabe que eu comecei também, e quando você falou, me fez até um resgate, quando eu comecei a atender lá em 2000, não tinha paciente nenhum, eu falava, gente, como que eu consigo meu primeiro paciente? Então, foi com palestras, eu fazia realmente, batia, né, toque nas empresas, sou nutricionista, eles já falavam, não pago, não tem problema, vamos fazer de graça, mas eu queria bater um papo, tal. Então, cada vez que ia, trazia um paciente, né, então aí que começa e vai no boca a boca. Eu fui no boca a boca e hoje a gente tem a opção da rede social, que eu acho que queria que você falasse um pouquinho, né? O quanto a gente falou, o quanto você deu dicas do que ajuda, mas o quanto, né? O negativo também, ele é muito maior. É muito mais fácil a gente falar ali é ruim do que falar, olha, ali é muito bom, vale muito a pena, né? Para falar isso é mais difícil, a gente vai com cautela, mas para falar mal né? Então, como que também o nutricionista aí que pode lidar com essas, né? É muito ataque, qualquer post que às vezes a pessoa coloca, alguém já mete bronca, fala. Isso também acho que seria legal aqui até as perguntas chegarem. Não, boa pergunta. Eu escutei uma vez uma frase que falava assim: internet é terra de ninguém. E assim, não é bem desse jeito, não. A internet é terra de muita gente, né? Existem pessoas. Acho que o primeiro ponto é a gente sempre lembrar que atrás de um celular, de um computador, sempre existe uma pessoa. Quando eu penso nisso, é a primeira coisa. Quando você pensa nisso, já muda a tua forma de abordar, a sua forma de colocar. E quando você pensa, é uma pessoa que está consumindo um conteúdo e que, falando de profissional de saúde, eu vou ter um impacto na vida dessa pessoa, na saúde física, emocional e assim por diante, né? E nutrição está muito ali coladinho com a questão emocional, inclusive, tá? Então, eu preciso ter responsabilidade no que eu escrevo. Quando eu tenho responsabilidade no que eu posto, diante do código de ética, responsabilidade técnica, eu já reduzo possivelmente as chances aí de ser questionada. Posso ainda ser questionada, mas se eu tenho segurança do que eu escrevi, eticamente e tecnicamente falando, você ali está preparado para contestar o que a pessoa também está te falando. Agora, dica de ouro que eu faço, que eu aprendi, que funciona. A pessoa foi indelicada com você, bloqueia. Você está dentro da tua casa, teu Instagram, teu Facebook, é o seu espaço. A gente só recebe quem faz bem. Se está te fazendo mal, bloqueia. Não pare por causa disso, mas como eu falei... Ou não bate de frente, né? Às vezes quer bater de frente, aí fica pior, né? Não compensa. Compensa sim, se você perceber que a pessoa ela não foi grosseira e ela às vezes te questionou alguma coisa nesse sentido, você pode até respondê-la ali de uma forma mais gentil, porque aquela pessoa foi grosseira, mas possivelmente os demais não vão ser. Então você vê assim que normalmente quem é grosseiro é barulhento. Então a gente tem, 100 comentários bacanas, 2 ruins, um ruim que faz aquele barulho imenso, né? Então assim, até responde se for o caso.
até a respeito às demais pessoas e tudo, mas não vale a pena ficar batendo de frente ou deixar aquela pessoa lá para continuar causando. Fecha a porta. Acho que isso é legal. E isso, na verdade, a gente aprende aos poucos, né? Assim, na vivência, na maturidade, tudo. Mas, assim, eu acho que a buscar o que é marketing, estudar um pouco disso, eu acho que é realmente fundamental, né? Então, porque senão, assim, a gente não tem maturidade para estar na internet e ainda não sabe como fazer essas publicações, qual a melhor rede, porque às vezes a gente quer fazer tudo também, né? E assim, importante isso que você colocou, Vivi, até para que a gente se posicione dentro disso que você falou, de qual rede, de como, etc. Acho que a primeira coisa é trabalhar o autoconhecimento. Quando você se conhece, você consegue entender qual rede você vai ter mais facilidade e qual que é a maneira que você vai se posicionar. Então, assim, ó, eu dou muita risada, eu brinco, eu não sou uma nutricionista séria, eu não sou uma profissional, uma professora assim, tão formal. E aí, quando eu quis me aparecer formal na internet, fica estranho. Então, quando você tem que ser você. Então, você se conhecendo, como é a sua personalidade, o que você gosta, facilita muito no posicionamento e na escolha da rede. Eu acho isso importante, né? A gente fala sobre o marketing pessoal, e eu sempre começo, quando a gente fala de marketing pessoal, parece que assim, né? Tem aquela pessoa é marqueteira e parece que a gente está menosprezando isso, parece que é ruim porque é marqueteiro, é mentiroso, esse nome de mentiroso. E é totalmente o contrário, né? E é totalmente o contrário. Na verdade, você apresentar o seu marketing pessoal não é você mentir, não é você enganar, você tem que ser você mesmo, só que você tem que lapidar como isso vai ser mostrado, né? Porque vai ser você. Não adianta por exemplo, eu já sou o contrário, já sou uma pessoa, eu não sou espalhafatosa, mas você tem que se posicionar, entendeu? Então, assim, eu não vou aparecer na rede social fazendo coisas mirabolantes, mas a gente se posiciona, senão você não tem espaço, né? Então, esse posicionamento e esse autoconhecimento é super importante, super, né? E eu faço questão de falar disso porque eu vivi isso, né? Como eu falei, eu morria de vergonha, eu não ia em festa de aniversário de primo e prima quando eu era mais nova, porque eu tinha vergonha. Então, assim, hoje eu gravo vídeo, eu tenho um canal no YouTube e tudo, mas não porque, nossa, a Cris está fazendo isso porque ela é boa. Não, é um trabalho e principalmente de autoconhecimento. E é importante você, nutricionista, ter isso também, porque independente da área que você atua, você é um empreendedor, você acaba precisando do marketing pessoal. A gente vende o tempo inteiro. Você vende uma ideia, você vende o seu nome, né? Exatamente. E aí, agora acho que só para fechar, a gente tem comentários agradecendo, falando que gostou, muito obrigada, né? A gente tem aqui no canal. Por isso que eu estou olhando para baixo, tá? Porque, para variar, estamos com o celular o tempo todo, Sim. porque aqui eu recebo as perguntas que chegam para a gente, tá? E aí, só para fechar, eu acho importante, a gente falou aqui, né? O nosso evento era focado no marketing, nas mídias, né? Nas mídias sociais, na internet, aí, como a gente poderia fazer. Mas o quanto esse marketing pessoal que a gente falou, né, que tem que ser lá na mídia, como que a gente se apresenta, tem que ser no consultório, porque senão a gente faz uma caixinha da internet, a pessoa fala, nossa, é isso que eu quero chegar lá, não é nada disso. Por isso que o marketing pessoal não é mentir, é ser você, porque daí você vai ser lá na internet, lá no teu folder, lá onde você resolveu se apresentar, mas vai ser no atendimento com o paciente também. Ele vai conseguir falar, nossa, é exatamente o que eu esperava, porque eu vi lá e aqui, supera até a expectativa no presencial, né, do que fora da internet. Então, acho que, e isso a gente conversa muito no curso, né, de como que a gente atende, como que a gente se posiciona depois das mídias, né, então, né, a gente fala da mídia, fala da divulgação, mas fala como se a gente se posiciona com o paciente também. Que é uma das coisas que, inclusive, eu trato com os alunos nessa aula, o marketing, ele não acaba na sua agenda, na hora que a pessoa marca com você, muito pelo contrário, né? Vai até o final, e é aquilo que eu brinco de ser nutricionista de primeira consulta.
Nós não Aham, queremos ter um nutricionista de primeira consulta. Eu quero ser a nutricionista que exato. vai mudar a vida daquela pessoa. Eu quero ser a última nutricionista na vida dela, né? Perfeito. É isso aí. E isso vem de uma fidelização. E quando eu falo de fidelizar um cliente, não é amarrar aquele cliente a mim, no sentido de que ele seja um dependente. Muito pelo contrário. Quanto mais você ensina, você empodera, mais você fideliza esse cliente. Isso que você Exato. falou é perfeito, porque a gente vê muitas pessoas, muitas das vezes, com assim, uma rede social que bomba e não necessariamente a agenda dela bomba. Por quê? Aham. Porque o comportamento dela não é sustentável dentro do consultório. Gostoso. Então, a gente trabalhar aí a forma de atendimento, as técnicas, antropometria bem feita, tudo isso que a gente traz até mesmo dentro do curso de personal diet, isso ajuda ali nessa questão de fidelizar esse cliente. E um cliente fidelizado, com certeza, ele é o seu cartão de É o visita. boca a boca, né? Eu quero só deixar aqui para fechar Então, a gente vai ter o curso, dia 24 de novembro inicia a 19ª turma, tá? Nesse momento está online, na verdade ele tem a modalidade presencial, mas por conta desse ano ele está totalmente online. A Cris faz parte do corpo docente falando de marketing. É um curso muito prático, que a gente sai no final do curso com um projeto de personal diet, com definição de preço, tudo é muito, muito, muito bacana. Lembrando, eu vou colar aqui, que do dia 23 ao dia 27 de novembro, o Instituto Racine vai estar fazendo Black Week, então ele vai estar aí também vai ser contemplado aí com desconto, com oportunidade interessante para se ingressar nessa turma, tá? Informações, telefone 3670-3499, pelo Instagram do Instituto Racine, ou então pelo e-mail cursos@racine.com.br. Então, fica aqui, né, a nossa divulgação do curso também. E, calma aí, deixa eu parar aqui e voltar e agradecer a você, Cris, mais uma vez pela oportunidade aí né, e disponibilidade de compartilhar com os nossos alunos, com quem acompanha o Instituto Racine no Instagram e todas as redes. Muito obrigada. Eu que agradeço, Vivi, agradeço a Vivi, o pessoal que está aí nos assistindo pelo convite, fico muito honrada e espero de verdade ter contribuído que vocês saiam daqui pelo menos com uma coisinha aí plantada para essa questão aí do marketing, do empreendedorismo e acho que do protagonismo dentro da nutrição. Isso aqui é mais interessante, mais importante. Muito legal, verdade. Então, aqui a gente então encerra este nosso evento. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima. Um beijo, Cris, um Obrigada. beijo para todo mundo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.